Bom dia, meus irmãos. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos nessa manhã, manhã de domingo, dia do Senhor, dia pelo qual a igreja deve se reunir em adoração, aquele que é digno de toda honra e de toda glória. Deixa eu desconectar. Acho que agora está funcionando. Isso acontece ao vivo, tá, meus irmãos? Estou notando uma diferença aqui. No culto de quarta-feira, a gente tinha um saltinho aqui que foi carinhosamente chamado de anti-janeirinho. E hoje ele está fora. Então, louvado seja Deus por isso. Meus irmãos, é uma responsabilidade extremamente importante e também séria estarmos aqui hoje, por 3 motivos. Eu gosto sempre de usar a ilustração de John Knox, que ele disse que todas as vezes que ele subia ao púlpito, suas pernas bambeavam, porque esse é um momento solene da igreja. Esse é o momento onde a igreja ela é instruída e é alimentada. Em segundo lugar, porque nós somos muito bem alimentados pela vida do pastor Áquila, nas quartas-feiras, nos domingos de manhã. Então, jamais a gente vai substituir a pessoa do Áquila. Mas o púlpito, o Senhor confiou a ele. Então, é uma responsabilidade nossa, na hora de transmitir a mensagem, fazer com que esse púlpito seja entregue de maneira intacta, sem rusgas, sem falhas, sem heresias. Mas antes da pregação, eu queria trazer como encerramento também da campanha de missões estaduais um pouco sobre a congregação do distrito de Boa Família, o trabalho que nós temos feito dentro daquele distrito. Antes eu vou passar um vídeo bem curtinho, com algumas fotos do trabalho lá, e depois a gente vai falar um pouco sobre esse trabalho que tem sido feito. Amém. Nós estamos no distrito aproximadamente já há 1 ano, no distrito de Boa Família, um distrito que tem aproximadamente 2.000 habitantes. Entre as pessoas que moram dentro do distrito e na zona rural do distrito ali. Esse é um trabalho que tem sido de maneira bem árdua. Haja vista que há um distrito, apesar de ser um distrito muito pequeno, há 19 igrejas dentro daquela localidade. O falso evangelho ele impera dentro daquela realidade, mas graças a Deus nós temos tido alguns frutos positivos dentro do distrito, principalmente com relação às crianças. O que nós temos percebido lá é que as crianças têm vindo para os cultos, têm vindo para poder serem instruídas pela palavra. Ontem nós tivemos um momento bem bacana com algumas crianças lá em casa, na parte da manhã, assistimos um filme, tivemos um almoço lá caprichado pela digníssima Esther. E tem sido uma benção trabalhar. A gente, no próximo mês de julho, no final do mês de julho, a gente já vai estar dentro do distrito, morando praticamente full time. Estou me desligando da empresa onde eu trabalho. E lá, por um tempo, eu vou ficar dentro do distrito lá. E a gente pede as orações dos irmãos para que o trabalho que foi executado seja feito pela honra e glória do nosso Senhor Jesus Cristo. Nós já temos 2 portas abertas para que a gente possa fazer um trabalho contundente lá. Uma a gente está precisando fazer algumas finalizações, a outra é dando aula no Centro Cultural para as crianças sobre literatura cristã e clássica. Então a gente tem esse trabalho que já abriu-se as portas e agora a gente falta estar no distrito
para a gente estar podendo fazendo a execução desses trabalhos. E a gente, alguns irmãos viu aí, nós estamos num processo final de obras da nossa igreja, da nossa congregação, em que agora está faltando só alguns ajeitamentos da pintura, de colocar algumas questões do portão. E eu gostaria realmente que a igreja orasse nesse sentido. Eu acredito piamente que o Senhor há de salvar pessoas dentro daquele distrito. Eu gosto sempre de trazer a história de um puritano chamado Richard Baxter. Richard Baxter, ele chega para poder chegar dentro de um distrito muito parecido com Boa Família, lá na Inglaterra, e ele faz uma oração ao Senhor, dizendo: Senhor, dai-me essa cidade. E é muito interessante porque havia uma placa dentro daquela cidade, daquele distrito, que dizia que não havia um único crente naquele distrito. Richard Baxter vai, faz um trabalho de evangelização, em casa, e após 20 anos de ministério, há uma placa que é colocada dizendo que não havia um único ímpio dentro daquele distrito. Isso é só o poder do evangelho, meus irmãos. Então eu gostaria que os irmãos estejam orando por esse trabalho, que nós acreditamos muito que o Senhor há de salvar. Quero agradecer também a alguns irmãos que têm feito o trabalho lá, junto com a gente, o nosso missionário Jani, a irmã Vera, sou suspeito de falar dos dois. O nosso irmão Zé Paulo sempre tem a disponibilidade de estar lá. Alguns irmãos da nossa igreja também têm ido lá levar a ceia, pregar, o irmão Silvano, o irmão Emerson. Então, louvo a Deus pela vida de cada irmão. E eu gostaria de fazer um convite para que você possa lá fazer uma visita para a gente, para conhecer o espaço, você que nunca foi, e possa também dar um abraço naqueles irmãos que estão lá no distrito, que também são irmãos muito acolhedores. Amém? Abra sua Bíblia na carta que escreveu Pedro, 1 Pedro, capítulo 2, verso 9. Pedro, capítulo 2, verso 9. E diz assim a palavra do Senhor: Mas vós sois geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, para que anuncieis as grandezas daquele que vos chamou, das trevas para a maravilhosa luz. Pai, por tua palavra lida, te agradecemos, Jesus, que ela possa ser aplicada nos nossos corações essa manhã. Amanhã, ó Deus, que o Senhor separou para que a tua igreja possa se reunir em adoração ao teu santo nome. Dê-nos um tempo, Deus, proveitoso nesse momento da tua palavra. Em nome de Cristo Jesus que oramos. Amém. Há um homem que ficou muito conhecido no futebol brasileiro na década de 20, na década de 30, que eu gostaria que eu colocasse a imagem dele, porque talvez algumas pessoas não saibam ou não reconheçam o jogador. O nome dele é Heleno de Freitas. Heleno de Freitas, ele é, talvez depois do Garrincha, a figura mais conhecida do futebol brasileiro, principalmente da torcida botafoguense, que é líder do Campeonato Brasileiro. Heleno de Freitas, ele nasceu em 1920, e esse homem, ele era totalmente diferente do seu tempo. Ele era um homem que, naquele contexto de futebol, ele era um homem que via da alta sociedade carioca. Apesar de ter nascido em Minas, foi para o Rio se estabelecer, era um advogado, e que tinha como hobby e como prazer jogar bola. Ele foi o primeiro chamado bad boy do futebol brasileiro. E na história do futebol nós temos vários outros nomes que poderiam encaixar muito bem. Quem não se lembra de Romário, Edmundo, por exemplo, ali nos campeonatos cariocas, ali, que faziam verdadeiros escarcéis ali dentro do campo e fora de campo. Mas a figura do Heleno de Freitas, ela é marcante porque ele tinha uma máxima na sua vida que ele dizia que ele era o último bom vivant. Ele era o último que usava da sua vida, usava da sua experiência, ou usava do seu estilo de vida, o prazer até as últimas das consequências. O bon vivant é uma palavra que sai do vocábulo francês e quer dizer isso. É alguém que faz do prazer o seu estilo de vida. Heleno de Freitas morreu aos 39 anos de idade, num sanatório. Morreu com a doença que naquela época era difícil o tratamento, que ainda é chamado de sífilis.
Morreu longe da família, morreu longe dos seus amigos, morreu colocado de escanteio literalmente. Ele perdeu a sua vida vivendo os seus prazeres de maneira última, como se fosse a máxima de sua vida. Há uma máxima também que a gente vê muitos cristãos que copiam e colam nas suas redes sociais, que é uma expressão que diz que é carpe diem, ou viva a vida intensamente. E que tem muita gente que vive carpe diem literalmente, intensamente, nos seus delitos e nos seus pecados. Essa é uma frase, é uma máxima anticristã. O texto que nós vamos ver nessa manhã, o texto de Pedro, é um texto que nos chama a mostrar que a missão é o estilo de vida cristão. E que não só isso, em que nós devemos substituir o carpe diem pelo coram deo, onde devemos viver Cristo intensamente em nossas vidas. E pensando nisso, eu gostaria de fazer uma divisão dentro desse texto em duas partes, que nós vamos ver sobre nossa identidade e a nossa missão. Nós estamos em encerramento de campanha de missões estaduais. E nós vamos ver que Paulo vai tratar que o estilo de vida missionário ou missional depende da forma que nós entendemos quem nós somos. E eu gostaria que os irmãos atentassem ao texto mais uma vez, que nós vamos fazer exposição desse verso apenas e fazer algumas análises dentro da carta de Pedro. Olha o que diz o verso 8 antes. E como pedra de tropeço e rocha que causa a queda, porque eles tropeçam na palavra por serem desobedientes, mas para isso também foram destinados. Mas vós sois geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, para que anuncieis as grandezas daqueles que vos chamou das trevas para a maravilhosa luz. Veja que antes do verso 9, ele faz um contraste aqui no verso 8. Ele vai dizer, porque eles eram desobedientes, porque eles tropeçaram na palavra. A expressão aqui que ele diz que vós sois, ele está fazendo esse contraponto. Vós sois diferente desse povo que andam em iniquidade, que andam suas vidas longe do Evangelho, que tropeçam na santa palavra. Agora vocês são diferentes, vocês são a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa. Nós vemos claramente que a Bíblia faz essa distinção de dois povos. Um povo que vive na iniquidade e que vai morrer nessa iniquidade. E um povo que foi chamado para a maravilhosa luz, que é a igreja. Nós somos esse povo e por isso nós nos reunimos domingo após domingo, para louvor da glória daquele que tem toda a autoridade sobre nós e que tem todo o poder, nosso Senhor Jesus Cristo. Por isso aqui eu faço uma aplicação dentro do texto para poder dizer que por isso nós precisamos valorizar o domingo. Não é meramente um dia qualquer da semana. Não é um dia que nós nos encontramos socialmente. É um dia em que nós estamos dando testemunho de que nós somos a geração pelo qual o Senhor salvou desde a eternidade. Por isso estar aqui na coletividade com os irmãos, olhando uns aos outros, como diz a canção, coração que está restaurado, um coração que recebe o amor de Cristo. Nós somos essa geração que se reúne domingo após domingo, não como um evento social, mas sim como um encontro da família que o Senhor comprou com o seu sangue. E o texto vai começar dizendo sobre a primeira parte da nossa identidade. Nós somos uma geração eleita. Olha o que diz 1 Pedro, capítulo 1, verso 1 e 2. Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos eleitos peregrinos da dispersação do ponto da Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia, eleitos segundo a presciência de Deus, Pai, pela santificação do Espírito, para a obediência e aspersão do sangue de Jesus Cristo. Graça e paz que vos sejam multiplicados. O apóstolo começa escrevendo a carta dizendo, vós sois a geração eleita, vós sois os salvos espalhados por diversos locais, mas que agora foram convertidos por Deus. E é por conta dessa conversão feita pelo próprio Deus em nosso coração, é que nós somos essa geração eleita. Pedro aqui mostra que nós pertencemos a um povo, e que pelo qual é o próprio Deus
que cria esse povo. Não é pelo mérito de cada um de nós que nós estamos aqui hoje, nos reunindo, e que possamos dizer que nós somos a geração eleita do Senhor, mas é o próprio Deus que chama. Na verdade, é o próprio Deus que, no meio de tantas nações pagãs, chama Abraão e dali faz uma grande nação. Deus, ele tem um propósito na sua eleição e que para muitos pode até ser um tema muito difícil para a igreja tratar o assunto da eleição, o que de fato tem os seus espinhos, mas que tem exatamente uma doce porção de graça, pelo qual Deus, em sua infinita grandeza, misericórdia, na eternidade, salva e elege pecadores por sua graça. E faz então desse povo. Aqui, na verdade, Pedro, ele faz uma teologia bíblica. Ele aponta que, através da eleição, lá no Éden, quando ele coloca um casal, e que esse casal, que tinha de tudo, tudo que era de bom, maravilhoso, cai, peca, falha. E aí, então, nós percebemos que Deus, ele chama, então, um povo, ele faz desse povo uma nação, e essa nação também falha, miseravelmente, em vários pontos, dentro da história de Israel. E que nós percebemos que em Cristo, agora, nós, pelo seu sangue derramado, e pela graça que é demonstrada por toda a história da redenção, chama um povo para estar aqui, louvando e agradecendo o teu santo nome. Por isso, se você tem algum problema com relação à sua identidade, que talvez esteja mal resolvida, saiba, como diz João, capítulo 15, versículo 16, não fostes vós que me escolheste a mim, ao contrário, eu vos escolhi a vós. A sua identidade está assegurada em Cristo Jesus. Por isso, a nossa identidade, ela é uma identidade que passa pela eleição. Mas em segundo lugar da nossa identidade, ele vai dizer que nós somos sacerdócio real. O sacerdote era o único que podia entrar na presença de Deus e mediar o pecado do povo. Pedro aqui ele utiliza um conceito do sacerdócio muito presente no livro de Êxodo, no qual, através de Moisés, Deus disse a Israel: vós sereis para mim um reino de sacerdote e uma nação santa. Êxodo 19, versículo 6. Como eu disse, Israel fracassa nessa missão, apostatando e rejeitando o próprio Messias. Mas todos aqueles que creem em Jesus Cristo como Filho de Deus, o Salvador enviado ao mundo, recebem o privilégio de serem sacerdotes reais. É muito interessante porque naquele contexto, um rei não podia ser sacerdote. E um sacerdote não podia ser rei. Mas em Cristo, como diz Zacarias, que foi profetizado sobre Cristo, Zacarias 6, versículo 13, será revestido de glória, e assentar-se-á no trono, e dominará, e será sacerdote no seu trono. Cristo, além de ser o sumo sacerdote, é também rei. E é por mérito dele, é por questão do próprio Cristo, é que somos, então, feitos sacerdotes. É por isso que nós hoje podemos nos achegar até Cristo em oração. Nós não precisamos agora ir mais ao templo, fazer sacrifícios, derramar sangue para falar com o próprio Deus e para pedir perdão ao próprio Deus. É só fazer isso agora da sua própria casa, da igreja. Às quartas-feiras achei um momento muito interessante. Nosso pastor ele colocou um processo dentro da oração, em que ele dedica um tempo para poder fazer um momento de oração de confissão. E é muito interessante ter esse momento, porque é o momento em que a igreja pode abaixar suas cabeças, olhar para dentro de si, ver as mazelas do coração, ver tudo aquilo que fez ao longo da semana, que ofendeu ao próprio Cristo, fechar os seus olhos e pedir perdão a Deus. Isso é um momento pelo qual, se não fosse o sacrifício de Cristo, nós não poderíamos fazer, se não fosse com a ajuda dos sacerdotes. Agora você pode também na sua casa ser um sacerdote do lar. Há uma polêmica muito em voga, falando sobre o homem como sacerdote do lar.
em que uma visão que tem entrado dentro das igrejas, uma visão em que mulheres e homens compartilham das mesmas obrigações, dos mesmos trabalhos, das mesmas tarefas, tira do homem a responsabilidade de ser sacerdote, mas ao mesmo tempo também tira da mulher esse ofício de ensinar aos filhos. Nós somos chamados por Deus para sermos, como diz Spurgeon, missionários, dentro do templo e fora do templo. Nós somos chamados a sermos aqueles que vão entregar a mensagem de Deus. Mas em terceiro lugar, nós somos uma nação santa. A expressão aqui, santa, significa que somos separados para servir a Deus. E essa é a nossa real ocupação aqui. Pedro toma emprestado a linguagem de Êxodo novamente. Nós somos escolhidos por Deus, não só para a salvação, mas para a santificação. E aqui é um dos processos em que nós percebemos que a igreja falha individualmente. Porque, como eu sempre gosto de frisar, as redes sociais serão como um verdadeiro telão sobre quem nós temos sido lá fora e até mesmo aqui dentro. As redes sociais estão aí para poder mostrar que muitas pessoas têm se afastado desse caminho de santidade. E aqui deveria ser um momento em que a igreja deveria se sentir, talvez, com vergonha por conta das coisas que muitas vezes alguns irmãos postam. Mas na verdade não. Isso prova que talvez, muito talvez, o coração esteja tão longe de Cristo que não consegue enxergar as mazelas que têm sido expostas. A carta de Tessalonicenses é uma carta muito importante porque fala de uma igreja em que vai falar que essa igreja precisava prestar atenção com relação à santidade. Nós somos chamados para viver uma vida santa. E por vezes nós esquecemos muito disso. Nós somos olhados a todo momento. É como se fosse colocado sobre nós uma lupa, em que cada vacilo é contado. Talvez você não perceba os seus vacilos, mas as pessoas estão lá fora percebendo. E isso, meus irmãos, tem que fazer o nosso coração sangrar, como diz John Piper. Porque a santidade, a doutrina da santificação, talvez seja uma das doutrinas mais negligenciadas nos tempos modernos da igreja. E nós somos chamados a prestarmos atenção com relação a isso. Mas em quarto lugar, sobre nossa identidade, nós somos povo e propriedade exclusiva de Deus. O que Pedro usa aqui é uma maneira muito interessante. Nós não estamos desgarrados. Nós não pertencemos a qualquer um. Nós temos um dono. Nós somos propriedade exclusiva de Deus. Como diz um pregador batista, em que uma irmã pergunta para ele sobre a sua salvação, ele diz, olha, você pertence a uma mão tão poderosa que nada pode te apartar dela. Nós somos propriedades de um Deus que não tem um braço fraco, mas muito pelo contrário, tem um braço forte. E que nos assegura, e que nos coloca para perto de si. Nós percebemos uma diferença gigantesca, principalmente quando lemos Salmos, sobre o tratamento que Deus tem com o seu povo e o tratamento que Deus tem com o ímpio. Vemos por diversos salmos, como o Salmo 116, que é um salmo que eu gosto muito, um Deus que se inclina em amor. Salmo 50 e Salmo 55, que apresentam um Deus que não só toma para si um povo, mas faz desse povo, não só um povo seu, de exclusividade sua, mas um povo que ele diz, eu o amo, eu os amo. Você e eu, nessa vida, talvez podemos nos achegar, talvez possamos pensar que Deus não tem um plano para nossas vidas, mas tem. Lucas capítulo 15 é uma prova disso. Há um dos textos mais lindos de toda a Bíblia, que é a história do filho pródigo. O texto do filho pródigo diz que o filho sai, mas é muito interessante notar dentro do texto que o filho, em nenhum momento, deixou de ser filho. Em nenhum momento o pai se desesperou ao ponto de pensar,
perdi meu filho. Perdi no sentido de que ele não achou que ele não iria voltar. Porque ele sabia, tanto que ele estava na porta, esperando a volta do filho. O bom pai é aquele não só que nos toma como servos, mas como os filhos dele. Talvez você tenha crescido sem seus pais. Mas saiba que em Deus você tem um pai que está nos céus e que cuida de você. Nós estamos numa realidade muito difícil lá, principalmente com relação às crianças. E há uma criança em particular dentro daquele distrito que tem se chegado muito para a pessoa da Esther. Em que essa criança ela não tem um carinho da sua família, da sua mãe, em que a Esther está, de certa forma, tendo que ir na escola para poder saber como é que está sendo o crescimento desse menino. E aí, falando um pouco sobre essa questão, ele tem entendido que pela vida da Esther, é uma demonstração que Deus está tendo um cuidado com a vida dele. Isso só pode ser feito quando nós somos propriedade exclusiva de Deus. No versículo 9, há uma expressão grega que transmite a ideia de preservação. Seria como algo que eu preservo para mim. O sentido de uma ação contínua de tomar posse daquilo que é seu. Nós não somos valiosos por conta dos nossos méritos e por conta das nossas capacidades. Mas nós tornamos valiosos porque nós pertencemos a um Deus de muito valor. Esse Deus que nos toma para si e que nos faz pertencentes dele, não tem deixado nenhum de nós sem o seu amor, sem o seu carinho, sem o seu cuidado. Por isso nós devemos gritar, aleluia, glória a Deus. Isso é uma expressão que deve brotar do nosso coração. Mas em segundo lugar, dentro dessa divisão, eu queria trazer para os irmãos que a missão é um estilo de vida. Olha o verso 9 novamente. Para que anuncieis as grandezas daqueles que vos chamou das trevas para a maravilhosa luz. Pedro aqui, ele faz algo em que ele mostra a nossa identidade. E a partir dessa identidade, ele apresenta que nós precisamos ter um estilo de vida que a anunciação do Evangelho, dos atributos de Deus, precisa ser uma característica real de cada crente. Há um pastor, um reverendo muito famoso chamado Hernando Dias Lopes, que ele vai fazer uma pregação baseada em João capítulo 14, em que ele vai falar que a evangelização como estilo de vida. E ele vai tratar dentro desse sermão que o cristão que recebe a missão, como é dito em Pedro, precisa ter isso como uma identidade da sua vida. Como eu disse, muitos levam um estilo de vida desarraigado. Levam a vida longe do próprio Cristo e se dizem cristãos. Você percebe que uma pessoa está longe do Evangelho quando ela não tem a capacidade de olhar para alguém próximo, muito próximo a ela, e falar do grande amor e dos grandes atributos de Deus. Nosso pastor, e eu gosto de usar o exemplo dele, vai dizer em um curso de evangelização, muito interessante. Ele vai dizer que os irmãos, e eu lembro disso como fosse hoje, ele vai olhar para os irmãos e diz, vocês não podem perder a oportunidade. E é muito interessante que ele vai contar uma experiência pessoal, em que ele estava sentado num ônibus, numa rodoviária, e que alguém pergunta para ele, uma coisa simples, aonde você vai? E ele diz, estou indo para o céu. E você? Aquilo desbaratou a mente daquela pessoa, ao ponto de render uma boa conversa, explanação do Evangelho. Aqui, Pedro está dizendo, vocês que são chamados de geração eleita, povo santo, propriedade exclusiva de Deus, precisam agora demonstrar isso na vida de vocês. De que forma? Anunciando. Não só as grandezas daquele que vos chamou das trevas para a maravilhosa luz, mas para a salvação. E por vezes nós temos falhado muito nisso. Quantos de nós temos andado pela cidade, pegado um aplicativo, ou falado com pessoas próximas a nós e tem passado a oportunidade de se falar do Evangelho? Pedro aqui está dizendo que isso daqui é impossível para um crente, porque ele sabe de onde ele foi retirado. E ele sabe agora para onde ele está sendo transferido.
Então, se ele sabe exatamente de onde Deus o tirou e para onde ele o tem guiado para levar, ele não pode mais andar nessa vida sem uma visão de reino. Todos os domingos, pelo menos nesse período que nós temos tido, nós temos um momento missionário. E que nosso irmão Antônio tem subido no púlpito para poder falar sobre missões, falar sobre a importância que é falar a todo tempo. E eu não vou falar que isso é uma realidade da nossa igreja, mas é uma realidade de outras igrejas aí. Em que às vezes falar e se fala e se usa campanha, material, e as pessoas continuam indo apáticas. E dentro de missões há vários leques em que você pode participar, como oferta, oração, indo a campo. E as pessoas continuam apáticas. E aqui, meus irmãos, eu falo como se fosse, como para mim também, que às vezes passam momentos desapercebidos em que pessoas ímpias passam sobre nós e nós não abrimos a boca para nada. Pedro está dizendo, vocês precisam abrir as suas bocas e anunciar do santo evangelho. Hernandes Dias Lopes vai dizer que na evangelização como estilo de vida, nós precisamos ter pelo menos 3 visões. A primeira, precisamos ter visão, paixão, compromisso, e a quarta aqui eu coloquei como amor. Visão para poder olhar as pessoas próximas de nós, que estão ao nosso redor, que precisam ser alcançadas por Cristo. Paixão, porque a gente coloca paixão em tantas coisas nessa vida, menos no que é o certo. Nós colocamos as paixões no futebol, colocamos paixão no nosso cônjuge, nós colocamos paixões primeiras em nossos filhos, como se nós vivêssemos para essas paixões. Não que não sejam importantes cada uma delas, no seu devido lugar, mas a nossa primeira paixão é com o nosso Deus. E a partir disso, é que nós então transbordamos do amor de Deus. Em terceiro lugar, ele vai dizer sobre o compromisso. Se dizer, como diz os embaixadores do rei, o embaixador de Cristo, é assumir um compromisso com Deus. É assumir uma aliança que você faz com esse Deus, dizendo para Ele, eu estou aqui, envia-me a mim. E em quarto lugar, o amor. Nós precisamos amar a vida das pessoas que estão lá fora. E por vezes nós só cantamos amor, nós só louvamos a expressão amor, mas de fato nós não a temos. Por vezes nós não a temos nem na nossa igreja, com pessoas próximas a nós, com pessoas que sentam ao nosso lado e que a gente muitas das vezes nem se importa para saber o que tem passado. O que dirá do ímpio que está lá fora? Que todo dia te cumprimenta no seu trabalho, que todo dia te cumprimenta na sua faculdade, que todo dia te cumprimenta no almoço de domingo em família. Nosso maior desejo como família é termos um dos membros dessa família convertido a Deus. Nós temos orado para a vida desse irmão da nossa casa. E que é o único ali que expressa, dentro da família Martins, é claro, uma vida longe de Deus. E que a gente tem orado por sua vida, mas parte de um amor que precisa ser comunicado a nós. E aqui abre uma aplicação. Nós não seremos conhecidos pelas pessoas aí fora como uma igreja que tem uma grande teologia. E é uma igreja que tem uma grande teologia. Nós temos conferências teológicas, nós temos material utilizado nas classes bíblicas, que são muito bons. Mas a maior característica que nós teremos e que serão vistas lá fora é o amor. As pessoas não dirão lá fora, olha, como o irmão C.A. é um grande teólogo. Não. Como o irmão C.A. tem amado as pessoas próximas a ele. Essa é a maior característica que nós precisamos ter. Amar as pessoas. Porque Cristo nos ensinou, e não só ensinou, nos deu um mandamento de amar. Nós precisamos amar as pessoas que estão lá fora. Em último lugar, dentro dessa missão, dentro dessa vocação que nós precisamos ter, Spurgeon, ele vai dizer uma frase muito interessante e é muito forte. Ele vai dizer que ou você é um impostor ou você é um missionário. E missionário ou missões não se limita a eventos,
não se limita a campanhas, mas um viver diário. A campanha encerra hoje, como algo visível para a igreja, mas ela continua até que o Senhor venha. E essa característica, meus irmãos, eu e você precisamos levar como estilo de vida. Como eu disse, há duas expressões dentro da teologia em que vai dizer Coram Deo e Missio Dei. Coram Deo significa viver uma vida intensamente com Cristo. Missio Dei é viver uma vida em que a missão de Deus é a nossa missão. Eu espero que quando você sair hoje, ou daqui a pouco, ou amanhã, nas suas postagens de Instagram, você substitua Bon Vivant e Carpe Diem por essas duas expressões. Porque eu e você somos chamados para algo muito maior do que viver de uma vida intensa aos prazeres desse mundo. O prazer que nós temos é servir ao nosso Deus. Por isso, duas aplicações para a vida nessa manhã. A primeira, cuidado com o estilo de vida que você cobiça. Cuidado com o estilo de vida mundano que você tem cobiçado. Cuidado até mesmo com os estilos de vidas cristãs que você tem copiado. Porque muitas das vezes, alguns estilos cristãos que têm aí se popularizado nas redes sociais, de cristianismo não tem nada. Como eu disse, precisamos substituir Carpe Diem por Coram Deo, onde viver Cristo é de fato fazer a missão. Onde viver Cristo é o estilo de vida que eu e você precisamos. Essa semana eu estava compartilhando com um irmão que está um tempo longe da sua igreja, por questões de que falta igrejas bíblicas na onde ele está. E a gente estava vendo uma página da internet, das redes sociais, e que essa página tem como título O Fuxico Gospel, em que toda polêmica cristã, não cristã, é colocado ali. E aqui eu não estou fazendo juízo de valor de quem acessa ou coisa do tipo, só estou dizendo que eu vi lá. Em que é muito interessante, porque há muitos que são renomados, ditos cristãos, têm sido influências na vida de muitos jovens, muitos adultos. E que quando a gente olha o seu conteúdo, não tem nada de evangelho. E pessoas não só propagam, mas repetem o mesmo estilo de ser. Cuidado com o que você tem reproduzido. Como eu disse, uma das marcas da nossa igreja, além do amor, precisa ser, é a boa teologia. Nós bebemos de boa teologia todos os domingos e todas as quartas. Não cabe na segunda-feira você compartilhar certas coisas que não condiz com o que está sendo pregado no púlpito. Por isso, tome muito cuidado, porque isso diz qual a vida que você tem vivido. Em segundo lugar, faça da missão de evangelização seu estilo de vida. Ao sair daqui, saiba que há muitas pessoas lá fora esperançosas muitas das vezes para ouvir do Evangelho. E que Deus coloca na sua vida. Tem uma ilustração que eu quero usar como ilustração real. Lá no distrito, há um homem chamado Saulo. Saulo é muito interessante. Por enquanto ainda a gente não tem como fechar a área da nossa igreja. Então sempre que a gente se pega ali em determinado momento, Saulo está deitado ali na porta da congregação. E o Saulo, no início, dava muito trabalho. Saulo ia no meio do culto, queria cantar, gritava, toca o 15, toca o 15. E a gente descobriu que 15 era um louvor. E Saulo, ele, numa conversa, já com um pouco de álcool na cabeça, ele sentou lá atrás. O pai, que é um grande braço meu ali do distrito, sentou com ele lá atrás, começou a falar com ele. E foi muito difícil, porque ele queria se levantar a todo momento. E o pai tem umas analogias muito particulares dele.
e falou para o Saulo. Saulo foi embora. Saulo agora, a partir do momento, daquele momento, todo lugar que a gente encontra com ele, ele pergunta: cadê o pastor? E quem está no distrito sou eu. Cadê o pastor? Fala com ele que eu mandei um abraço. Essa semana foi dia do missionário. E eu disse para o pai, sobre uma frase de George Whitefield, que ele disse que o mundo é minha paróquia. O mundo deveria ser a paróquia de todo cristão. Em que fazer das ruas, das praças, do trabalho, da faculdade, da família, a evangelização como estilo de vida deveria ser algo na marca de todo cristão. E é por isso a minha oração nessa manhã. Para que nós possamos ter esse sentimento. Se você não tem, que possa pedir ao Senhor que tenha a partir de hoje. Quero trazer um agradecimento agora, para finalizar esse sermão, aos irmãos que têm orado pelo aquele distrito. A gente tem visto muitas pessoas que têm olhado a igreja, o distrito, aquela congregação de maneira diferente. A gente tem alguns testemunhos ali muito fortes, de pessoa que ainda não foi na congregação, mas que fica da laje de casa, ouvindo o sermão, e que na hora que a gente vai no mercado, tem compartilhado o que foi pregado no domingo. As pessoas estão olhando por nós. Encerro com uma outra ilustração sobre o nosso pastor Áquila. Ele, certa feita, ele disse algo muito interessante para a gente. Ele disse: olha, as pessoas irão os ver. Ele disse para os presbíteros: as pessoas irão olhar tudo que vocês fazem. E ele contou uma história de um rapaz que era um pastor de uma igreja, em que ele foi na sua congregação, que era muito próximo de casa, de bermuda e chinelo. Aquilo ali foi o suficiente para acabar com o ministério dele, porque não viram reverência na vida daquele homem. E aí meu pai, mais que depressa, estava curto de grana, comprou uma calça para mim poder andar de moletom ali na cidade. E a gente foi na congregação. E a primeira coisa que uma pessoa vizinha disse: olha, você está mostrando ter reverência à palavra. Porque muitos dos pastores que aqui tem não vão para a igreja com as suas calças. Meus irmãos, precisamos ser testemunho de vida. E a minha oração é para que você tenha nessa manhã. E que você peça ao Senhor para que seja realidade. Feche seus olhos. Nós vamos orar. Pai de amor e de infinita graça, sabemos que o Senhor está nos céus ao ouvir a nossa oração. Sabemos que nós podemos descansar nesse domingo, porque o Senhor tem cuidado de nós e há de cuidar de nós até que o Senhor venha. Sua mão não está encolhida para poder alcançar o teu povo. Nós somos sua propriedade. Nós somos seus bens. E obrigado porque na eternidade o Senhor já providenciou para que esse amor eletivo chegasse aos nossos corações. Obrigado porque hoje é domingo, hoje é o dia que a sua família se reúne. Como prova viva do sacrifício que o Senhor fez na cruz do Calvário, Jesus. Obrigado porque hoje é o dia mais esperado da semana. É o dia para nos reunirmos. Mas queremos também, como confissão, contrição, nessa manhã, relatar sobre os nossos pecados, pela falha que nós temos tido e cometido, de não anunciarmos os seus atributos, a sua tão grande, extraordinária salvação, à vida das pessoas próximas a nós. Te pedimos perdão pelas falhas que cometemos nesse âmbito. Nos ajude a sermos missionários e não impostores. Obrigado porque o Senhor tem despertado nessa igreja mentalidade de reino. Que domingo após domingo, campanha após campanha, tem promovido o teu santo evangelho. Queremos te agradecer, ó Deus, pelos esforços que a liderança faz junto com o pastor da igreja, por entender esse chamado. Nós somos os anunciadores do santo evangelho. E nos ajude a viver isso. Que a tua missão seja o estilo de vida pelo qual nós possamos viver. Mesmo peregrinos nessa estrada,
caminhando, muitas das vezes passando pelas feiras da vaidade, nossos olhos possam estar fitos na cidade celestial e no Senhor que nos chama até ela. Crave a eternidade real nos nossos olhos. Te agradecemos, Jesus, porque o Senhor está a interceder por nós. E pedimos para que o Santo Espírito aplique essa palavra em nossos corações, em nossas vidas. Pai, obrigado por essa igreja mais uma vez, que se reúne nessa manhã, mas que já está preparada para reunir logo mais, para ouvir mais uma vez a porção do Teu Santo Evangelho. Abençoe Teu servo, que irá trazer a mensagem. Que esse púlpito logo mais, não só aqui, como nos distritos e igrejas, onde o Santo Evangelho está sendo pregado, abençoe Teu servo, para que o puro Evangelho seja anunciado. Essa oração que te fazemos, com perdão dos nossos pecados, em nome de Cristo Jesus. Amém. Meus irmãos, que Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Sabe que é sempre um prazer, uma felicidade meu e da Esther, dos meninos, a gente poder estar aqui com os irmãos. A gente sempre diz que a igreja é como se fosse uma fenda, pelo qual nós vamos ver como será a santa celebração da eternidade. Por isso que Deus continue abençoando a vida de cada um de vocês. E um abraço do Distrito de Boa Família, da Congregação de Boa Família, para a vida de cada um de vocês. Amém? Primeira Igreja Batista de Muriaé, 90 anos. Glorificando a Deus e fazendo discípulos.